Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui mais uma vez os colegas vereadores, a vereadora Verônica, mandar aqui o meu abraço, né, e a torcida para ele estar sempre aqui com nós, que a saúde dele seja restabelecida. Nosso colega vereador Marcinho Ribeiro. Cumprimentar aqui a todos os presentes, abraçar todo o povo terranovense, aqueles que estão aqui em plenário, aos que não estão, mas nos acompanham pelo Bloco Silva Lima, pela Terra Nova FM, pelo Eventos WE. Um abraço a todos, a todo o povo do Distrito do Guarani, da área rural, da área urbana dessa terra maravilhosa. A pauta, a gente aqui no pequeno expediente já falou, uma pauta importante, uma pauta bem extensa, com muitos projetos, indicações. A gente vê que é preciso, que a gente necessita mesmo de trazer para cá a voz do povo, que o povo nos reivindica lá fora, e a gente trazer para cá. Esperamos que isso se transforme em ações positivas, é muito importante. E a indicação, hora aqui votada, aprovada por todos nós por unanimidade, né? Esse convênio para essa máquina perfuratriz é importante, é interessante. E eu acredito que o município merecia, até pela votação expressiva, pelos tempos que tem o apoio do grupo hoje que governa a Terra Nova, eu acredito que o deputado Valdemar deveria mandar para cá, na verdade, uma perfuratriz. Temos municípios, né, por perto, que o deputado Fernando Filho sempre atende, não só com poço, mas onde ele tem a prefeitura, chega a máquina perfuratriz para atender o povo. Cedro, Serrita, Belém de São Francisco, todos esses municípios onde Fernando Filho tinha prefeito e tem prefeito, chegaram. Inclusive, por coincidência, esses três municípios, hoje, ele não é mais aliado dos prefeitos, mas as máquinas estão no município e estão perfurando bem, inclusive Serrita, né? Serrita, onde o prefeito Aleudo está atuando nesse sentido de perfurar vários poços no pé de serra, por toda a região, com a máquina perfuratriz, que foi emenda parlamentar do deputado Fernando Filho. A indicação, nós aprovamos, é importante, Denivaldo, Antônio de Doca, Neilson, é muito importante. Só que vai trazer uma despesa para o município esse convênio. Vai ter que tirar de uma pasta para outra, inclusive até uma despesa que acredito que não esteja no orçamento, que não votamos essa despesa dentro da Secretaria de Agricultura ou de Infraestrutura, acredito que de Agricultura. Então, vai tirar de uma pasta para outra. E a gente vê que nosso município necessita de muita coisa, tem muita coisa que está a desejar, né? E aí vai tirar um recurso de uma pasta para outra. Então, talvez seria a hora dos vereadores da base, que são aliados do deputado Valdemar Oliveira, do próprio prefeito do município, de reivindicar ao deputado a aquisição dessa máquina perfuratriz para o município de Terra Nova. É muito importante mesmo. Eu sou a favor, sempre, da perfuração de poços. Tem ajudado muito, principalmente no nosso semiárido, na escassez da seca, isso é muito importante. Por isso que eu votei a favor e voto quantas vezes for possível. Só fico preocupado com essa questão de um convênio, né, onde vai trazer despesa para o município. Só isso. Mas, quando traz para o povo, a gente vê a necessidade que ainda precisamos de mais poços para ser perfurado. Inclusive, hoje estive aqui com um amigo meu, com o Fábio, da Agrosolo, onde ele veio locar poços pelo Denox, e a gente fica feliz porque aí o recurso hídrico, principalmente para esse semiárido, para uma terra que não tem a disponibilidade de grandes reservas de água, é muito importante. Mas dizer que a gente hoje traz aqui nessa tribuna, né, a nossa cara e a nossa verdade, quando se traz os fatos, quando a gente se retrata, quando a gente sempre não se esconde. Quando a gente erra, a gente diz: errei, me equivoquei, e foi assim que eu falei aqui no pequeno expediente. Dentro desse projeto, toda essa conjuntura dos precatórios do Fundef, desde 2017, que esse vereador que vos fala trouxe ao conhecimento de todos.
era um processo que ele era dentro de um gabinete fechado. E a gente trouxe isso à tona, foi trazendo devagarinho e foi mostrando. Inclusive, nas discussões na Câmara, lá atrás, a gente via pessoas que usavam a tribuna e diziam que seria 30%, que seria parcelado. E eu dizia, 60% é do professor, porque esses recursos foram retirados do salário deles. Então, o direito é deles. Era para ser até 90% ou 100% deles. Eu ainda acho pouco os 60%, mas no debate, em tudo que a gente discutia, eu sempre afirmei os 60%. E provei que foi os 60%. E há lá atrás, nos debates, que sempre discutíamos em tribuna. O outro passo das discussões também é quanto ao ingresso de todo esse processo, quando se ingressou para ele ser efetivamente judicializado, para que se transformasse esse rateio que a gente está vendo aí hora chegar. Pelo volume do valor, era para ter sido feito uma licitação. E na época não foi feita a licitação. Na época foi feito um contrato. Inclusive com o escritório do ilustre deputado Valdemar Oliveira, que é praticamente o majoritário desse processo. Então, foi uma das coisas, vereador Carlinhos, vereador Denivaldo, vereador Antônio Doca, presidente Livine, vereador Neilson, foi uma das coisas, dona Verônica, que o TCU contestou. Inclusive, o escritório foi notificado pelo TCU. Quando o escritório queria 20%, o TCU, pelo erro que houve em todo o processo, queria dar apenas 5%. E dentro disso, teve recursos e deve ter chegado a um acordo. Mas tudo isso travou esse processo. Tudo isso travou esse processo. Veio se arrastando até agora. Por conta também, na época que era para ter sido feita a licitação e não foi feita. Também tem a questão, e aí, Eugênio, eu peço que, por favor, você coloque, tem a questão dos professores que a gente tem dúvidas quem serão beneficiados. Pois não, cara. Muito obrigado, Excelência. Só porque Vossa Excelência falou aí da questão da porcentagem que os diretamente interessados terão direito, para que os interessados, as pessoas que realmente tenham direito, não pensem que é coisa nossa. Não, eu digo assim, desta Casa Legislativa, só para deixar, eu sei, é só para deixar claro, Excelência, que isso, dona Verônica, essa porcentagem falada pelo vereador Bada aí na tribuna, é por força de emenda constitucional, certo? Em 2021, os nossos parlamentares, as duas casas, porque a emenda constitucional ela é feita, ela tem que tramitar nas duas casas em 2 turnos e ser aprovada por 3/5 de cada casa, ou seja, ela passou tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e eles decidiram lá que é 60% dos professores e 40% do município. Então, só para ficar claro, Excelência, para não pensarem que fomos nós ou que foi o prefeito que determinou essa porcentagem, mas é por força de emenda constitucional número 114 de 2021. Muito obrigado, Excelência. Meu nobre colega vereador Carlinhos, antes de 2001, quando ainda não tinha acontecido essa emenda constitucional, vários prefeitos da região pagaram 60% por conta própria, com muita coragem. E nenhum até agora respondeu o processo. Como eu digo sempre, senhor vereador, quando se quer, faz. E teve prefeitos que pagou 60%, mesmo diante desse risco. Mas atendeu o que os professores entendiam também que era dele. E foi pago, foi rateado, Morelândia, se eu não me engano, Parnamirim, foi pago os 60% aos professores, mesmo sem a lei ainda estar vigorando. Mas aí, diante dessas discussões, de tudo isso,
a gente sabe, se a gente pudesse colocar aí, eu agradecia muito. Coloque aquela mensagem que eu te mandei, quanto à questão dos professores que serão beneficiados, né? Aí tem uma exceção, ou seja, o professor que ele recebe pelo Fundef, que ele recebia pelo Fundef, que aí está os direitos da função, coordenação, supervisão pedagógica, coisa assim. Mesmo ele não estando na sala de aula, se ele recebia pelo Fundef, no entendimento desse jurídico, conhecedor dessa pauta, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, ele me garantiu que tem direito. Claro, não são todos, mas alguns que estavam nesses cargos de confiança, eles têm direito também de estar incluídos, inseridos no rateio. Ok? Então, eu vi também o município também, junto com o escritório que está também dentro do processo, foi feita uma petição. Gente, coloca por favor aí. Quando foi feita uma petição, essa petição, acho que foi dia 5 de agosto, né, aguardando agora a Justiça, né, fazer a expedição para que se vigore, e está aí, o município fez a petição, o alvará, né, justamente interessado sim na liberação dos recursos. A gente entende, a gente vê tudo isso. E a gente viu o vereador Denivaldo, o vereador Carlinhos, lá atrás, como sempre aqui, eu vou aqui pontuar novamente tudo isso. Quando a gente não tem a assessoria, às vezes a gente peca nas informações e nas nossas próprias decisões e conhecimento com um processo complexo como esse. Mas isso aí não retira e não tira, né, todo o atraso que aconteceu foi também lá atrás. Lá atrás, quando houve todo esse imbróglio que aqui eu estou falando nesse momento, mas em outras ocasiões também, eu já falei isso aí. E aí, Denivaldo, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que sempre que o doutor Guilherme veio aqui fazer os pontos de esclarecimento, na maioria deles eu concordei e agradeci. O que eu contestei por exemplo, eu mandei um requerimento, foi aprovado em plenário, solicitando do Poder Executivo a elaboração do processo, do projeto com o plano de ação. Não recebi resposta, aí não tem nada a ver com recurso. A outra coisa é sobre quais os critérios que os professores vão ser beneficiados, inseridos dentro do projeto. É outro assunto também que não faz parte se o dinheiro está acreditado ou não. Eu não recebi resposta e nem aqui nessa tribuna, doutor Guilherme, quando veio aqui, fez esse esclarecimento. É isso que eu cobro. Mas quanto a outras coisas, o que está no requerimento, que aí eu volto atrás, que eu coloquei onde o dinheiro está depositado, se está sendo corrigido pela taxa Selic, se está aplicado em algum canto, aí sim, aí eu volto atrás. Realmente o dinheiro não está acreditado na conta da prefeitura. Então, não tem como eu cobrar isso e nem o gestor me informar. Beleza. As duas parcelas, colega vereador Carlinhos, que já estão creditadas na conta jurídica, né, elas vão ser corrigidas sim diante desse contador que Vossa Excelência aqui falou, que a Justiça Federal informou. Me informaram também lá sexta-feira passada. A última parcela, a terceira e última parcela, que é a parcela maior de todo o processo, essa sim, essa está sendo corrigida pela taxa Selic. Mas aqui tranquilizar nossos professores que as duas parcelas que já estão creditadas na conta jurídica, mesmo assim não vão perder, porque o contador, ele já é para isso a convocação, para corrigi-las e receber totalmente os direitos atualizados. Então, são isso que traz a gente aqui, para a gente esclarecer pontos, para a gente sempre dizer a verdade, mas dizer que isso aí não tranquiliza a gente, e mesmo assim a gente vai continuar fiscalizando, que esse é nosso papel. Vocês, vereadores, dona Verônica, vereadora, sabem disso, os senhores sabem disso, que nosso papel realmente é fiscalizar. Somos cobrados na rua. Hoje mesmo, Antônio de Doca, na rua, eu fui cobrado por um professor pedindo informações como é que está. E aí eu já passei pessoalmente para ele. Eu disse, olha, é assim, de todos os pontos.
certo? Inclusive, o que eu falei aqui, eu disse, olha, inclusive lá na Câmara hoje eu vou retratar esse assunto e vou dizer da questão, quando eu me equivoquei, dizer que o dinheiro já estava acreditado e que os advogados já tinham recebido os honorários. Então, o dinheiro está na conta jurídica, eu acredito no bom senso do gestor, acredito que esse projeto vai chegar aqui bem elaborado, a gente vai acompanhar também. Lamento até às vezes a gente ser excluso. E eu vi ontem, dona Verônica, até uma ação positiva e plausível do prefeito Fabinho, quando ele recebeu 3 vereadores da oposição no seu gabinete para discutir pauta do município. Isso é muito importante. Não que o atual prefeito tenha rejeitado alguma reivindicação nossa nisso aí, mas achei uma coisa muito pontual. A política, a gente tem que tratar ela diferente. Quando se trata dos fatos institucional, não se pode existir barreiras, E eu acredito nesse bom senso. Eu acho que uma comissão, para ser construída, para analisar todo isso, esse processo dos precatórios, não deveria tanto excluir tanto a oposição. Eu acho que a gente tem o direito de participar efetivamente de todas essas conversas, de tudo que está acontecendo. Por isso, vereador Denivaldo, vereador Carlinho, que aqui abordou esse assunto, colega Antônio de Doca, que a gente, às vezes, bate o ponto aqui na tribuna, nesse tema precatório, por conta disso. A exclusão que se faz com a nossa bancada. São essas coisas que faz a gente ir atrás. E aí, às vezes, até pecar quanto o que a gente entende de outra forma. Eu particularmente, eu não tenho nenhuma rejeição de entrar em gabinete ou de sair, de discutir a pauta do município, as pautas institucionais, de maneira alguma. A política a gente deixa de lado. Agora, o meu papel, a minha função de legislar, de fiscalizar, continuarei atento, continuarei aqui firme cobrando e fiscalizando também. O que for do município, o que corresponde a essa terra. Então, essa é o meu DNA, esse será sempre meu papel diante de tudo isso. Mas o mais a gente vai trabalhando, senhor presidente, estou encerrando, a gente vai trabalhando, a gente vai de cabeça erguida, fazendo o dever de casa e sempre dizer, quando a gente erra, a gente vem aqui e se retrata. Mas também tem uns pontos que desse projeto dos precatórios houve as falhas que até hoje os professores pagam por tudo isso. Muito obrigado.